O meu nome é Pedro Gomes e bem-vindos ao canal Biker Life Portugal. Hoje trago aqui ao canal a Heatway BK27. E o que é que esta bicicleta tem de especial? Todo o quadro é em aço estrutural de carbono e é uma bicicleta diferente das que eu tenho trazido aqui ao canal. Pelo seu formato, pela sua constituição e até pelo tamanho e pela espessura dos pneus. Estamos a falar de uma bicicleta que traz um motor atrás de 250 watts sem escovas. Temos um torque de 32 Nm e aqui na frente temos um amortecedor mecânico. Como vocês podem ver, funciona bem. É verdade que já me tinha rendido às suspensões no banco e este é mais um dos exemplos. O banco super bem construído, bastante macio, que nos permite pedalar durante bastante tempo. Vocês podem ver a suspensão aqui em baixo, é bastante bem construída. Contamos com travões mecânicos à frente e atrás, com discos de 160 mm, tanto à frente como atrás. A bicicleta conta com dois pneus de 28 × 2 polegadas da marca IVD. Julgo eu que será a primeira bicicleta que estou a testar com os pneus desta marca. Como vocês podem ver, a bicicleta tem os pneus muito mais finos do que eu estou habituado e muito maiores. Como não podia deixar de ser, temos aqui um desviador de 7 velocidades da Shimano Tourney TZ. Na parte frontal temos um câmbio manual da Shimano SIS Index, também funciona muito bem. Esta e-bike, como todas as e-bikes, está limitada por lei a 25 km/h. Esta bicicleta não traz patilha de aceleração, contudo tem 3 modos de auxílio à pedalagem. Para fazer com que ela ajude quando estamos a empurrar a bicicleta, é só oprimir o botão menos e ela ajuda à velocidade de 6 km/h, não podendo ser mais do que isso. A bateria permite ser trancada ou destrancada para retirar, muito simples, que eu já vos vou mostrar, mas estamos aqui a falar de uma bateria de 36 volts, 12 amperes de lítio. O banco traseiro permite um ajuste de 95 cm ao solo até 1,13 m. A altura do guiador, que não permite qualquer tipo de afinação, é de 1,13 m ao chão. As cores disponíveis para este modelo, na cor preta, que é esta, se forem ver no site, existe a cor branca. E o que vocês querem mesmo saber é a autonomia. Ora bem, isto varia consoante a assistência que vocês estão a utilizar e pode variar entre os 30 a 90 km de autonomia, dependendo, lá está, se vocês pedalam mais ou pedalam menos. O tempo de carregamento da bateria, de 6 a 7 horas. Nunca varia muito isto de todas as bicicletas que tenho testado, o tempo de carregamento anda sempre à volta do mesmo, 6, 7 horas. E diz a marca que ela, em subida, aguenta bem 25 graus de inclinação, connosco a pedalar na assistência 3. O peso desta bicicleta, 32,8 kg. É mediano, é aquele peso que nem é muito pesado nem é muito leve. A carga máxima, 120 kg. A altura máxima para se poder conduzir bem esta bicicleta varia entre 1,70 m e 1,95 m. Está bom para mim, que é para pessoas altas. E para terminar, estamos a falar de uma bicicleta com IP54, com uma grelha traseira que permite carregarmos peso até 24 kg, iluminação de LED à frente e iluminação de LED atrás. A apresentação está feita. O que é que eu vou fazer agora? Vou testar a bicicleta em empedrado, em piso liso e eventualmente arriscar a bicicleta num off-road. Logicamente vou experimentar a iluminação à noite, por isso fiquem por aí e vamos ver o que é que isto dá. Para não arriscar, antes de ir, vou passar só pelo concessionário para ser benzido, para conseguir testar uma bicicleta sem amortecedores atrás, num off-road minimamente decente. Ora bem, vamos testar aqui a bicicleta numa pequena subida. Ó, categoria. Espetacular. Bom, tem plano, é o que é. Consegue
cumprir o que promete. 25 km por hora já sabem que é o limite, por lei. Agora, como eu vos digo, estas bicicletas são sempre boas. Quando o piso é ideal, elas estão sempre boas. Esta tem uma travagem também relativamente razoável. E a minha posição de condução da bicicleta também é bastante agradável, por isso nada a dizer quanto a isso. Estou a subir em asfalto, nada a dizer, a bicicleta comporta-se muito bem. Vou aqui suavezinho, deixa eu ver aqui as mudanças. Também super suave. Buzina, campainha, uma campainha de categoria. Não se esqueçam que esta é de ajuda ao pedal, como manda a lei, de categoria, bloqueada a 25. E vamos a subir tranquilo, sem stress nenhum. Vou experimentar no paralelo, para de seguida irmos ao unboxing, que também será uma coisa curta. O paralelo também é minimamente aceitável. Deixa eu ver se eu arranjo aqui um sítio mais complicado para se andar. Não vejo grande dificuldade. É assim, não é uma coisa brutalmente infalível, mas é muito aceitável, meu. Muito aceitável. Se o pneu, sendo roda grande, absorve muito mais. Um bocado mais de gás. Impecável. Muito bom, meu. Aceitável. Paralelo, nada a dizer. Bastante aceitável. Por isso, vamos para o unboxing, que é coisa rápida. Vamos interromper um bocadinho a parte da bicicleta, porque eu já estou a testá-la. Vou abrir a caixa para ver o que é que temos aqui dentro, porque a esta altura eu ainda não sei. Por isso, vamos pegar no alicate e começar a cortar. E os acidentes acontecem. Vocês podem ver, já está fora da caixa. Agora vamos tirar estas fitas todas e vamos proceder à montagem. O que é que ela traz? Traz a bateria, traz o carregador, traz uma bomba, traz aqui duas chaves, traz aqui a campainha, um cadeado, pedais, refletores e peças, e a chave para montar, e aqui mais uns esticadores para prender. Manual de instruções. Agora vamos tentar montar isto em 2 minutos e meio. Esta bicicleta é um bocadinho diferente das outras que temos montado, mas nada complicado. Ele traz uma peça em que devemos colocá-la aqui na base. Entretanto, devemos pôr o guiador, em que para o aperto final é dado por um parafuso que está aqui na parte de cima. Pronto, está feito. Agora é só apertar aqui o parafuso. Agora vamos só dar aqui o aperto ao guiador. Agora vamos encaixar o banco, que deve ser a parte mais fácil. Depois ponho na altura que deve ser. Agora vamos montar a roda. Ela é diferente, tem esta peça de desengate rápido. Precisa ter atenção que isto tem que ficar muito bem apertado. Isto tem que entrar direitinho aqui entre os calços da roda da frente. Os pedais são em plástico, mas trazem aqui uma zona para gripe, aqui com os pontinhos para os pés segurar. Nunca se esqueçam, mais uma vez volto a falar da mesma coisa, verem as cores, porque se montarem isto ao contrário, quando forem andar, eles vão desapertar e vocês vão cair. Agora vamos montar o outro pedal. Como vocês podem ver, o tamanho da bicicleta é espetacular. E eu agora, o que é que eu vou fazer? Falta montar o guarda-lamas da frente, montar a luz, prender aqui o guarda-lamas de trás e colocar a bateria, e fica concluída. E depois só a fazer os pequenos ajustes da bicicleta para o tamanho da pessoa que vai andar. Esta bicicleta tem uma coisa engraçada, que traz um afinador de raios. Foi a primeira bicicleta que eu recebi que traz um afinador de raios. Vou-vos mostrar agora como é que se coloca a bateria.
Já está. Pronto, vocês podem ver, é uma bicicleta alta, olha lá, o meu tamanho, dá para pessoas gigantes como eu. Por acaso é super ergonómico, o banco é confortável. Vamos voltar para a estrada, que era sítio que eu nunca devia ter saído. Bem, aviso-vos já que não vou fazer grande off-road porque esta bicicleta não tem propriamente amortecedores atrás e eu queria ver se conseguia, agora aqui um bocadinho de lama só, e eu queria ver se conseguia sair ileso deste teste, não é? Por isso, vocês já sabem, o off-road vai ser muito ligeiro. Agora aqui uma zona bonita só porque sim. Ela sobe, opá, reage bem. Ela está com apenas 13 km, foi o que eu lhe fiz, mas comporta-se bem. Não se esqueçam que nesta tem que dar ao pedal obrigatoriamente, muito ou pouco tem que dar. Dizia eu que não ia fazer grande coisa e não vou, porque a suspensão, olha, além de ser muito saltitona, não é fácil, não. Mas como andaram aqui a correr, tem água, tem lama, que é o que a malta gosta. Laminha, Bem, eu vejo a brincar, estas bicicletas, apesar deste não ser um modelo topo de gama, isto continua ainda para uma brincadeira. É lógico que isto não foram feitos para este género de coisas, mas continuam a ser bastante eficazes nisto. Agora, o que eu quero fazer é aqui uma descida rápida, porque isto, a subida tem que dar ao pedal e não me apetece filmar eu a dar ao pedal por aí acima, porque vou fazer figuras tristes e vocês não querem que eu faça figuras tristes. Pumba! Agora sim, vou descer. Já tive que arfar para chegar aqui. Ui! Deixa eu ver. É tranquilo, é assim. Eu não fazia off-road com a bicicleta, não era? Tirando para vos mostrar. Não iria fazer, mas dá. Possivelmente fazendo isto constantemente vou estragar a bicicleta, não é? Isto também tem que ter aqui algum cuidado, porque isto atingindo assim algumas velocidades, alguma velocidade será um bocado mais complicado de controlar, porque não foi feito para isto, mas não vejo porque não, não vejo porque não. Eu levo aqui provas, as pistas aqui estão montadas, mas não vejo porque não. Como eu vos tinha dito, não me vou estender muito aqui no off-road. Daqui um bocadinho vamos sair daqui, vamos começar a testar à noite. Mas dá. Se é o ideal, não, mas dá. Um gajo dá fixe como se fosse para de pé, tranquilo. Bem, só fazer mais este bocado aqui, porque eu curto estas coisas, mas confesso que eles enganam-me. Isto é uma suspensão em modos, é que seria bom. Mas dá. Só vais desviando dos buracos e tal. Já estamos, impecável. Agora, deixa-me estacionar aqui o canhão como deve ser. Levezinha. Vamos testar isto à noite, a iluminação. Isto a nível de condução noturna, a iluminação também é bastante razoável. Conduz bem, não vejo aqui, também no sítio onde eu estou a andar também tem iluminação com fartura, por isso eu tenho aqui um aparelho novo, que isto é do drone que vem atrás de mim, para eu conseguir ver, a ver se ele realmente me está a seguir ou não. Entretanto vou entrar ali numa zona um bocadinho mais escura e vamos ver se ele consegue seguir-me. Eu penso que sim.
Pá, acabo por estar surpreendido com a bicicleta, porque realmente ela ter assim um aspecto frágil, mas não o é. Pá, como viram, zona escura, pá, super impecável isto, mesmo muito bom, pá, super impecável, preparado para fazer a tal subida impossível que eu geralmente costumo fazer, mas vou dar uso aqui aos carretos mais pequenos, aliás, aos maiores, para conseguir fazer. Pronto, nitidamente estamos a falar de uma bicicleta de passeio à beira-mar, de uns passadiços, pá, de umas cenas assim muito simples, pá, que mais é que eu vos posso dizer? Comporta-se bem, a iluminação é bastante razoável para a noite, nada a apontar, é simplesmente pegar na bicicleta e andar, mais nada. Mais uma vez volto-vos a mostrar Lessa do Balio, que é uma zona muito bonita, e da mesma maneira que começámos o vídeo com a apresentação da bicicleta neste mesmo sítio, também iremos acabar da mesma maneira neste sítio bonito que é o Mosteiro de Lessa do Balio. Claramente uma bicicleta ganhadora, não um topo de gama, mas bastante razoável para o que nós estamos habituados. Malta, assim me despeço, espero que tenham gostado da apresentação da bicicleta e se não nos virmos até para a semana, e já sabem, aquele beijinho à prima.